Agora sim, tá gravando, belezinha. Vamos lá então. Segunda parte da aula de hoje é resolução de exercício, mas não tem tantos assim não, tá? Eu acredito que a gente vai para voltaremos para a teoria ainda, beleza? Vamos lá então. Tá aí, como eu disse, resolução de exercício, tá? Esse aqui é um exercício revisional, vamos dizer assim, né? Teóricozinho. Vamos revisar o conteúdo aí para resolver uns 3, 4 de vestibular mesmo, tá? E bola para frente, beleza? Então tá aí. Bem, o gráfico a seguir mostra, se eu não falei, é melhor a gente pecar por excesso, né? Os exercícios, as tarefas que eu passo, tá? Infelizmente, pelo menos me deram um retorno ontem, né? Que a plataforma está finalizando a configuração, tá? Então eu acredito que segunda-feira normalize, tá ok? Pelo menos a empresa me deu um retorno ontem. Beleza, então vamos lá. Isso mesmo. Aí esses aqui vão servir como tarefa. Eu vou lá e coloco esse aqui com essa quantidade de pergunta aqui, facilitar isso aqui é uma só, tá? Não põe mais nenhum outro exercício. Só esse é mais do que suficiente, tá? Porque é mais uma só para te obrigar a entrar lá e memorizar um pouquinho o conteúdo sem antes de avançarmos. Então tá aí. O gráfico a seguir, né, canetinha? Vamos lá? Vamos. Hoje é sábado, mas tem que trabalhar. Né? Isso. Então, a nossa canetinha aqui, vamos lá. O gráfico a seguir mostra a variação de velocidade, ótimo, em função do tempo, para uma composição de metrô que se desloca entre duas estações consecutivas. Hum, faz sentido. Ele dá uma acelerada até 10 segundos, chega em 25 metros por segundo. Permanece com essa velocidade durante bom tempo, 70 segundos, né, constante, de 10 a 80, e depois ele freia. Então, ele dá origem, na origem da velocidade aqui, com certeza é uma das estações, né? E aqui é a segunda. Então, aqui ele está provavelmente na primeira estação, né? E aqui ele está na segunda estação, ele freou, tá? Beleza. Em que intervalo de tempo o metrô está acelerando, tá? É a maldade da pergunta, onde ele está acelerando, qual o valor dessa aceleração e em que intervalo ele está desacelerando. Então vou entender isso aqui como acelerado, né? Porque acelerando é meio um pouquinho ambíguo, né? Acelerando é ter a aceleração, ou positiva ou negativa. Vamos entender isso aqui como acelerado, tá? Onde que ele é acelerado, ok? Bem, ele é acelerado no trecho 1. Vou chamar isso aqui de trecho 1. Trecho 2 ele tem velocidade constante e trecho 3 ele tem velocidade, a velocidade está diminuindo. Então, em que intervalo de tempo o metrô está acelerado? No trecho 1, tá? Vamos colocar isso aqui, letra A. No trecho 1, que eu chamei de trecho 1, que inicia-se na origem até os 10 segundos. Tá certo? Ô, Qual. Carlos, Oi, fala. se você tivesse considerando que está escrito acelerando lá, ele ia estar no trecho um e no trecho 3 ele ia estar negativamente acelerando Ele ia também? estar acelerar, ele ia estar acelerando tanto no trecho 1 quanto no trecho 3. Como é um exercício de fixação, eu vou entender que ele está perguntando onde que ele está acelerado, só porque depois ele perguntou aonde está desacelerado. Então eu estou supondo que a intenção dele era perguntar aonde que está, é, né, aonde que o cara está acelerando. Tá certo? Não está muito errado não. Acelerado, movimento acelerado, tá? E aqui movimento retardado. Se ele perguntar onde tem aceleração, seria melhor. Vamos colocar assim, melhor, né? Acho que é isso que você queria perguntar, né, amigão? Aonde tem aceleração? Trecho 1, trecho 3. Ah, tá. Onde que é acelerado? Ah, diferente. Trecho 1. Onde é retardado, trecho 3. Beleza? Então, qual é o valor dessa aceleração? Bem, vou calcular, né? Variação de velocidade por tempo. O tempo é o mesmo, gente. A variação de velocidade é a mesma também. A única coisa que muda é o seguinte: observem que a velocidade ela é
positiva o tempo todo. Então, se no trecho um o movimento é acelerado, então quer dizer que a aceleração no trecho um também é positiva. E se no trecho 3 ele é retardado, então significa que no trecho 3 a aceleração é negativa. Tudo bem, Carlos, você está perguntando o valor. Então, vamos calcular o valor. O valor é a variação de velocidade, que vai de 0 a 25 ou de 25 a 0, tanto faz, dividido pelo tempo, que é sempre 10 segundos. Então, o valor, o módulo da aceleração é de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ótimo, fechou. Calculei minha aceleração em módulo, tá? Em módulo. Em módulo. Beleza. Então, a minha aceleração ela é no trecho um mais 2,5 e no trecho 3 ela é menos 2,5. Beleza? Bem conceitual. Então, qual que é o valor? 2,5. Em que intervalo de tempo o metrô está desacelerado? No trecho 3. No trecho 3. Que eu chamei de 3, né? Que é respondendo a pergunta dele, que é de 80 segundos até 90 segundos. D. Em que intervalo de tempo o metrô mantém a sua velocidade constante? É o que eu chamei de trecho 2, né? Que respondendo a pergunta dele, entre 10 segundos e 80 segundos. Bem conceitual. Letra E. Qual o valor em quilômetros por hora da velocidade máxima alcançada por essa composição? Bem, a velocidade máxima atingida por ele foi de 25 metros por segundo. Então, se eu multiplicar isso aí por 3,6, eu vou ter uma aceleração de 90 alguma coisa, né? 25 vezes 3,6. Nada a ver. Eu fiz certo? Multipliquei. 90. É, eu multipliquei, foi mal. Eu somei. 90, certinho. 90 quilômetros por hora. Essa é a velocidade máxima que foi desempenhada aí pelo trem aí. Ok? E a F, qual a distância entre essas duas estações? Boa pergunta. Qual que é a estação? Aquele parte do zero ele começa a acelerar até atingir uma certa velocidade. Aí, depois que ele atinge uma certa velocidade, que é a velocidade máxima, né, e é a velocidade permitida de trabalho dele aí, então ele vai com essa velocidade até um certo ponto. Avistou, tem que parar agora, tem que frear para parar na estação 2. Ele começa a frear. Para saber qual é a distância, basta calcular toda essa área aqui, ó, do gráfico, tá? No Corres... caso, daí, no caso, faz só um. Por exemplo, faz só a área um, multiplica por 2 a área 2, né? Você fala nesses dois triângulos aqui, né? É. Pode ser. Aqui tem mais possibilidades, tem várias possibilidades. Essa daí é uma delas. Eu vou fazer um trapézio, tá? Que aí eu faço um cálculo só. Pego a figura toda, que é um trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Quem que é a base maior? Esse trecho todo do tempo aqui, ó, 90. Quem que é a base menor do trapézio? Só esse pedacinho aqui de cima, que vai do 10 até o 80, ou seja, 70. Quem que é a altura? 25. É justamente a velocidade. Dividido por 2. Então isso aqui vai ficar 160, né? Vezes 25. Dividido por 2. Simplificando vai dar 80. Simplificando aqui, né? Vai dar 80
Dá duzentos e 2000. trinta Carlos. Isso, vezes 25, que vai dar os 230 metros, que é a distância entre as duas aí. Obrigado aí. 230 metros. Essa daí então é a minha distância percorrida. Vocês viram que eu só calculei a área. Aí você poderia ter dividido essa área do jeito que você achasse melhor aí, tá? Não tem vestibular mais aberto, né? Se fosse uma questão aberta, se fosse avaliado, né? Não tem vírgula, né? Em alguns lugares ainda tem. Mas se a gente fosse ser avaliado numa prova aberta, aquele cara que resolveu usando o menor número possível de fórmula, é quando a vaga é pouca, né? É ele que leva a maior nota, né? Não tem, só tem uma vaga. Os dois acharam 230. Um dividiu isso aqui em várias áreas e somou tudo. O outro mostrou que está um pouco mais, teve um caminho mais curto para a mesma resolução. Resolveu uma fórmula só, usou uma fórmula só, beleza? E a última aqui que é o G, qual o valor em quilômetros por hora da velocidade média desenvolvida pelo metrô nesse percurso? Boa pergunta, né? Velocidade média, conceito interessante aqui de velocidade média. Esse cara, mas velocidade média eu achei que fosse uma coisa só, desculpa o G ficar aqui em cima, tá? Uma coisa, eu pensei que fosse uma coisa só de movimento uniforme. E aqui é movimento acelerado no trecho um, movimento uniforme no trecho 2 e movimento retardado no trecho 3. E está perguntando velocidade média? Você vai ser literal. Ele quer velocidade média. Cara, mas o movimento não é uniforme. Não, nós não calculamos velocidade média. Não é só onde o movimento é uniforme, não, tá? Não é só no movimento uniforme, não. Eu posso calcular a velocidade média numa situação onde eu tenho mais de um tipo de movimento. Até mesmo porque você não consegue sair da sua casa e ir a algum lugar com a velocidade uniforme, constante o tempo todo, né? Então, velocidade média que não tem precisão sobre falar se o movimento é acelerado, retardado ou uniforme, é calculada assim. Qual que é a distância total? Essa que eu Ô, acabei de calcular. Carlos, Oi. você é 2000. Ah, É, tá. Tava 80 aqui. vezes 25 é 2000. É, Ô, gente, perdão. Eu Ah, tô vendo isso também. Eu Eu vi tô que aquela aqui, hora tu eu mandou tô no chat. pesquisando atividade aqui já pra. e eu tô. Sacanagem, foi mal aí. Ai, meu Deus do céu. Antes das 9 é difícil a vida inteligente aqui em casa. Então, beleza. 2.300, né? acho que é só 2000. Só 2.000, 2000. claro. 2.000 vezes 4 vai dar 1.000. Exatamente, 2.000. 2.000 metros. Essa é a distância entre 230. Se você for parar pra pensar, cara, você vai pegar um trem, vai andando, né? 230 é a distância entre aproximadamente quatro postes, né? Em média 50 metros cada poste. Tem hora que não pensa, né? Foi mal aí. Beleza, então. Qual que é a distância total? 2.000, corrigindo agora, né? 2.000 metros. E o tempo total que ele gastou? 90 segundos. Tá certo? 90 segundos. Então, simplificando aí, vai dar 200 dividido por 9. Certinho? Que vai dar aproximadamente. Não, não pode dar isso não. Que vai dar menos de 25. Que vai dar os 200. Agora eu vou fazer de cabeça, mas não. 200 dividido por 9. 20, menos de 25, 22, alguma coisa, 22,2. 22, tinha que dar menos, agora é o que eu estou pensando, né, raciocinando, tinha que dar menos do que 25, tá? Porque 25 foi a velocidade máxima dele, até pergunta aqui, velocidade máxima. Então tinha que dar algo abaixo de 25, tá? Então 22,2 metros por segundo. Beleza? Tranquilos? Dúvidas? Confundi alguém? Tranquilo. Fiz conta errada? De Sim, mas boa. aí vocês corrigiram já. Beleza? Bem, gente, então assim, foi um exercício longo aqui, tá?
vai virar uma tarefinha provavelmente, longo, né? Mas ele explorou todos os conceitos, inclusive ele calculou a aceleração, discutiu sobre a aceleração ser retardada ou acelerada, tá? Calculou distância usando área, tá? Usando área e achou a distânciazinha aqui e usou, mesmo o movimento sendo variado em alguns trechos, ele usou o conceito de velocidade média, tá? Que é a distância total dividido pelo tempo total, independente se o movimento é acelerado ou retardado. Tranquilos? Tranquilos então, né? Próximo exercício é um exercíciozinho bem de vestibular já, né? Níveis de vestibular propostos, tá? Vocês vão achar ele aí. Quanto que deu aí, galera? Dois móveis, M e N, partem de um mesmo ponto, tá? E percorrem a mesma trajetória, tá? Eles estão na mesma pista, na mesma reta, né? Não quer dizer que é a mesma distância. Suas velocidades variam conforme o tempo, de acordo com o gráfico abaixo, e assinar as seguintes afirmações a respeito desses móveis, tá? Bem, antes de ler, de fazer isso, deixa eu dar uma olhada para ele, né? Até 10 segundos, o carinha M, se você for olhar o M, o verdinho, ele andou a metade do carinha de vermelho aqui, que é o N, tá? Ele andou a metade, ok? Mas como o carinha N tem uma velocidade do início até a vida toda aqui constante, e o outro M de Maria que vai aumentando, né? Vai chegar uma hora vai encontrar, né? Lá na frente vai encontrar, porque o carinha de verde não para de aumentar a velocidade dele. Beleza. Primeiro, os dois descrevem movimento uniforme. Movimento uniforme, quem que é movimento uniforme aqui? O N. Movimento uniforme, tá certo? Velocidade constante, tá certo? Velocidade constante. Então, os dois, não. Porque o outro aqui, o de cima, é movimento acelerado. Movimento acelerado. A velocidade dele está variando com o tempo. Ele tem aceleração, ó, e o de baixo não tem. Beleza? 2. Os dois se encontram no instante. Ah, isso aqui é uma perguntinha clássica. Em 10 segundos. Bem, se você for pensar que gráfico de velocidade por tempo, a área do gráfico é igual à distância, então o carinha de vermelho andou isso aqui a mais, ó. O Seria ca... em 20 segundos? Em 20 segundos, aí eu teria que fazer o cálculozinho, porque a velocidade dele não dobra, né? Tipo Ah, assim, não, então não. né? É. Ele é variado, então cada segundo que passa a velocidade está cada vez maior. Então as chances vão aumentando de alcançar. Mas eu consigo prever isso aqui na frente, mas pelo menos eu sei que não é em 10. O 10 aqui foi uma pergunta maldosa, só porque as retas se cruzam. Mas quando as retas é um gráfico de distância por tempo, você pode afirmar isso sim. Mas como é um gráfico de velocidade, só quer dizer que em 10 segundos, o que você poderia afirmar aí é o seguinte: o carinha M, naquele instante, ele tem a mesma velocidade de N. Agora, distância percorrida, jamais. Tá? Por quê? Porque distância percorrida tem a ver com as áreas. E a área é totalmente diferente a área de um e outro aí, né? Então também está errado. 3. No instante do encontro, a velocidade de m será 32. Ah, tá. Foi o que você pensou aí, né? 32 metros por segundo. É, eu tenho que fazer essa continha aí. E é bem possível que sim, né? Vai ter que ser. Por eliminação já dá para resolver, mas vamos calcular, né? E outra coisa importante, tá? Agora eu lembrei porque que eu coloquei esse exercício aqui também. Para saber o encontro, tá? Eu tenho que montar a equação horária. Então, se eu montar a equação horária do carinha N, que é
movimento uniforme, ele vai ser distância inicial, mais ou menos, só que esse mais ou menos quer dizer só se está indo para a direita ou para a esquerda, tá? Agora, o carinha M, ele é movimento variado, então ele é aquela formulazinha lá, maiorzinha, né? Mais ou menos velocidade vezes tempo, que na aula passada eu deduzi lá. E a aceleração, que eu vou ter que calcular, dividido por 2, né? T ao quadrado dividido por 2. Então eu tenho que montar isso aqui. Só que eu não sei a aceleração. Não sei entre aspas, né? Tem como calcular aqui, tá? Como que eu faço para calcular? Só fazer a variação da velocidade aqui, que foi 16, dividido por 10. Então a velocidade variou 16 no trecho que eu conheço, né? Isso em 10 segundos. Então foi 1,6 metros por segundo ao quadrado. Bem, gente, já dá para fazer, montar as equações e igualar. Por exemplo, a distância, equação horária do n. Qual que é a posição inicial dele? Eu vou considerar que todo mundo saiu da origem, tá? Para facilitar minha vida. Tudo aqui é positivo. Então eu vou considerar que a velocidade é positiva. E qual que é a velocidade do carinha n? 16 vezes o tempo. Ótimo. Minha equação horária, ela está dependendo do 16, disso aqui, ó, do tempo. Ótimo. E o carinha, o outro cara? O outro cara vai sair da mesma posição inicial. Vou considerar que os dois partiram do mesmo lugar. 0. Velocidade dele. Bem, inicial. Essa aqui é inicial, perdão. 0. Tá? Mais o que? Velocidade inicial dele é 0. Mais o que? Aceleração, que é 1,6 vezes o tempo ao quadrado. Nossa, que contaiada que parar. Dividido por 2. Então, simplificando aqui, tá? Dá para simplificar as contas. Vai ficar 0,8 simplificando, né? Simplifiquei aqui. 0,8 vezes o tempo ao quadrado. Até aqui tudo bem, né? Tá, vocês são melhor que eu, tô fazendo as contas aí. Então, eu vou igualar essas duas, tá? Se ele quer um encontro, então eles vão ter que estar no mesmo lugar. Então, vou igualar as duas. Vai ficar 16t mais, que mais, cara? Que é igual a 0,8t ao quadrado. Hoje, de forma bem grosseira, né? Não tem matemática, a Érica não está aqui, eu posso fazer isso aqui, não posso? Então, o que que vai, né? Vai sobrar aqui, vai ficar 16, que é igual a 0,8 vezes o tempo. Então, o tempo de encontro vai ser quanto? 16 dividido por 0,8, 2, né? que vai dar 2 segundos. Muito bem. 2 segundos. 2 segundos eles encontraram. No caso dá 32. Não é não, Carlos, que era pra dar 32. É 20, né? Eu fiz errado aqui. Eu fui no impulso. É 20, né? Quando você for dividir aqui. Vai dar 160 dividido por 8. Vai dar 20 segundos. É, o tempo é 20 na É, real. 20 segundos. Foi mal aí. 20 segundos. Aí, beleza. Agora eu jogo na onde? Aonde eu quiser. Eu vou jogar aqui que é mais fácil. Qual foi a posição de encontro deles? Ah, não, mas não é isso que tá perguntando, não. Tá, mas deixa eu terminar aqui. Seria 16 vezes 20. Então, só de curiosidade, não perguntou se foi isso não, tá? Que vai dar o 32, o 320 metros aqui. Mas não é isso que ele quer saber, não. Ele quer saber qual que é a velocidade do carinha depois no ponto de encontro. Ele quer saber a velocidade. Então, vamos lá. Velocidade final dele eu não sei, né? O que eu estou perguntando. A inicial eu sei que é 0. Mais ou menos, pode, né? É mais, porque é acelerado. Aceleração vezes o tempo. Ok? Então a velocidade final dele vai ser 0. A aceleração que é 1,6 vezes 10, que vai dar o 32 direitinho, tá? 32 metros por segundo.
Eu já sabia que tinha que dar 32, porque a única resposta era essa daqui, né? Só a 3 pode ser correta. Só que eu tinha que fazer a conta. E como que eu tinha que fazer? Eu posso fazer equação horária, comparar uma equação de primeiro grau, tá? Com uma equação de segundo. Não tem absolutamente nada a ver. Ô, Porque eu Carlos, não estou falando que elas são iguais. Eu só estou comparando a distância de um com a distância do outro. Pode falar, Augusto? eu entendi que tá certo, mas eu não entendi. No instante do encontro, você não falou que o T10 não era, eles não se encontram no T10? Em 10 não, eles encontraram em 20, né? Mas daí, 10 segundos depois. isso, mas daí no. Esse de baixo você colocou 10, isso que eu. No de baixo eu coloquei 10. Deixa eu É, voltar no, aqui. nesse aí do 3. Por cálculo, 0 mais 1,6 vezes 10. Ele tá falando na fórmula de velocidade, Carlos. Você tá Ah, falando tá. na última. Ah, tá. Sacanagem. Eu pensei uma coisa e falei outra. Foi mal. Eu fiz a conta. Foi mal. Ah, não, agora Obrigado aí. tá certo. Eu fiz a conta Vezes 20. certa e coloquei o valor errado aqui, ó. Perdão. Eu raciocinei com 20, tá? Eu raciocinei com 20 e coloquei 10. Perdão, hein? Ainda bem que você me falou, que senão, Beleza, então. nossa, dá um trabalho para corrigir isso depois de gravar da aula. Então, brigadão. Eu pensei em 20, porque eu tinha acabado de calcular o 20 aqui, ó. Só que aí, na hora que eu distraí, botei 10. Eu tenho enxergado 10 aqui. Então, 20. Se você for parar para olhar, é interessante demais, né? O que, que não é interessante em física, né? Só se for o professor. Então, aqui, ó. Se você fosse olhar, realmente, continuar essa reta aqui, interessante, né? Fosse continuar ela aqui, ó, rapidinho, tá, gente? Continuar a retinha verde. Opa. Tá? Continuar a retinha verde, olha só que interessante. Eu teria, e aqui, continuar a, a vermelha. Porque o cara fica o tempo todo andando o mesmo tanto, ó. Né? Fica o tempo todo andando o mesmo tanto. Velocidade constante. Vai chegar um momento que, olha o que ele vai fazer aqui, ó. Ou não, é aqui mesmo. Olha o que ele vai fazer. Ele vai. Vou botar só uma retinha fininha aqui. Ele vai fazer o que? Ele vai andar justamente. Ele mantém essa velocidade. Vou até colocar de vermelho. Ó. Ele mantém ele vai andando lá. Ó. Opa. Ele vai andando lá bonitinho. Ó. E vai percorrendo essa distânciazinha dele aqui constante. Ó. E tá vendo que até 10 segundos o carinha de verde estava para trás, né? Porque o outro já começou com 16 e esse aqui de baixo começou do zero. Então ele demora, né? Então olha o que o carinha fez. Ele já começou lá. Quando deu 10 segundos, o outro estava na metade do caminho ainda. Então o que ele teve que fazer? Andar uma área igual aqui em cima, né? Ou seja, mais 10, ou seja, 20, né? Para conseguir compensar o pouquinho que ele tinha andado. Tá vendo que essas áreas são iguais? Então, por isso que deu 32, tá? A gente poderia ter evitado essa contaiada toda pensando assim, tá? Não ficou em escala, não. Ficou um pouquinho fora de escala aqui, tá? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Se a gente tivesse olhado aqui, ó, bem, em 10 segundos, o carinha de trás andou a metade. Então ele teria que fazer o quê? Tá? Teria que andar outra área igual a essa para compensar. Por quê? Porque a partir de 10 segundos, ele tem aquela velocidade que o outro tem, mais um pouco que ele vai adquirindo, porque ele é acelerado. Então, a partir de 10, né, ele teria que andar o mesmo triângulo que ele deixou de andar aqui no início, ele teria que andar aqui. Então, para os triângulos serem iguais, a base aqui tinha que ser igual, então tinha que ser mais 10, né, totalizando 20, mas mais 10. E aqui em cima tinha que ser o dobro, ou seja, 32. Para dar uma área aqui, ó, para essa área de vermelho aqui, para essa área,
ser igual a essa. Perceberam o raciocínio? Ô, Carlos, Oi. então foi mais ou menos assim que eu pensei também. Tipo, se ele demorou 10 segundos para atingir metade do que era o quadrado, o Exato. paralelepípedo. É, Então ele ia o demorar, então no retângulo. dobro do tempo ele ia chegar no mesmo tanto que tinha o paralelepípedo de Exatamente. Ele área. teria que andar mais 10 para a base ficar igual. E daí aqui ele teria que andar mais 16 para a altura do triângulo ficar igual. E esse triângulo ser idêntico a esse aqui, que foi o que ele deixou o que estava defasado, né, atrasado, era justamente isso. Ok? Então, daria para evitar essa contaiada toda, tá? Mas eu não posso deixar também, né, de saber como empregar essas equações horárias aqui, tá certo? Carlos, essa equação de dm aí é aquela lá, função horária da posição no movimento uniformemente variável? Essa aqui, né, É, simplificando, ela é aquela distância, velocidade inicial, que é zero, né? Partiu da origem, mais se for acelerado, menos se for retardado, a aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2. A diferença é que, o que, que eu fiz? Eu só abri isso aqui colocando distância final menos inicial. Entendeu? Aí eu passei para lá com sinal de mais, tá vendo? entendi. Só isso que eu fiz. Beleza? Tranquilos? Então, assim, daria para resolver usando o raciocínio aqui, tá certo? Então, fechou. O próximo exercíciozinho, dá para resolver mais um ou dois aí. Ele parece muito com o movimento de queda livre, né? O gráfico, né? O gráfico, Exatamente aquilo que você passou. exatamente, só mudou o tempo. Em vez de 3 segundos, em vez de 3 segundos, é só 2. Então isso aqui poderia ser uma queda livre. Não li o gráfico, não li o exercício ainda. Poderia ser uma queda, um lançamento, né? Você lança ele com a velocidade de 20 metros por segundo. Aí isso em zero, na origem. Aí depois de um segundo, ele diminui a sua velocidade pela metade, 10, pela metade, porque coincidiu aqui, né? E depois de mais um segundo, ele zera a velocidade, chega num ponto mais alto. Então a minha esferinha ele faz esse movimento aqui. Ó. Só, só para ficar mais corretinho, ela tem que ficar mais perto aqui, porque ela está com uma velocidade menor. Então, é isso aí. Ó. Aí depois ela vai voltar. Né? Atingiu a altura máxima, agora ela vai voltar. Aí na mesma alturazinha aqui que ela estava antes, ela vai ter que ter uma velocidade de menos 10. E aqui embaixo, no nível zero, ela vai ter que ter uma velocidade de menos 20. Resolver a questão. Já resolveu a questão, né? Então, só faltou, só faltou o chão, né? O mais importante aqui faltou. Vou colocar uma coisinha mais transparente para não atrapalhar meu negócio que eu escrevi do menos 20. Beleza? Então tá aí. Então, 2 segundos para subir, mais 2 segundos para descer. Velocidade, tempo total, 2. Se alguém perguntasse alguma coisa sobre altura, é só calcular a área. Apenas uma, né? Se perguntasse sobre a altura, eu ia fazer base vezes a altura dividido por 2. A base é 2, a altura é 20, dividido por 2. Simplificou, altura 20 metros. Agora parar de enrolar e resolver o exercício, né? Já resolveu, né, Rubens? Assinale a afirmativa incorreta. O objeto atinge em 2 segundos após o lançamento o ponto mais alto da trajetória. Ótimo. A anta nem leu o enunciado, né? O gráfico a seguir representa a velocidade de um objeto lançado verticalmente para cima, desprezando-se a ação da atmosfera. Desprezando um atrito, né? Não tem atrito com o ar. Não existe essa força aí. Beleza, então a letra A está certa, que nós já lemos. B, a altura máxima atingida do objeto é 20. Ótimo, calculou aqui, ó. 20. O deslocamento do objeto após 4 segundos, que é o tempo total,
4 segundos após o lançamento é zero. Deslocamento é zero quando eu lanço um objeto para cima. Certíssimo. A aceleração do objeto permanece constante. Por que será? Porque a aceleração é a própria aceleração da gravidade. Ela pode mudar no máximo o sinal, dependendo de você, né? Você pode considerar ela como sendo positiva, embora você sabe que ela está o tempo todo para baixo, mas aí fica a seu critério considerá-la positiva ou não. Mas o valor é constante, né? Durante todo o tempo ela é constante, observando que é igual a 10, ok? Tá, a aceleração do objeto permanece constante durante o tempo, observando que é igual a 10. Tá, tô com uma dúvidazinha, e por que não falou o sinal, né? E a velocidade inicial do objeto é de 20. A velocidade do objeto é 20. É AD, porque vai de 20, 10, 0, 0 menos 10, 20, né? É só porque não considerou, não falou módulo, né? O módulo da aceleração que é constante o tempo todo. E aí você vai e coloca que ela é 10. 10 o quê? Positiva? Percebe? Ô Oi. Carlos, mas eu acho na verdade que a B tá meio estranha, porque a conta tá certa, mas, por exemplo, o objeto subiu do 0 a 1 segundo, ele demorou 1 segundo, então ele correu 20 metros. E aí depois ele foi de 1 segundo para 2, ele correu mais 10, então no caso ele subiu 30 metros. Pois é, mas aí você está olhando a velocidade, né? Se- Ele partiu do 20. Aí em um segundo a velocidade dele é 10. A velocidade. A distância percorrida não, né? Ele percorreu quanto então, se a velocidade era 20 metros por segundo? Ele Ele correu um percorreu os segundo? 20 Dá pra olhar no gráfico, não? da área que eu calculei aqui. O gráfico é de velocidade. Então em um ele não andou 10, em um ele tinha a velocidade de 10, tá certo? Em 2 ele estava zerado, tá certo, lá em cima. Em 3 ele tinha velocidade de menos 10, tá certo? Uhum. Em 4 ele tinha velocidade de menos 20, tá certo? Agora, se eu tivesse com uma dúvida em relação à distância que ele percorreu em um segundo, aí eu poderia usar essa fórmulazinha aqui, ó. Se fosse o caso, né? Se eu não quero, se eu não posso calcular a área porque você quer só a metade, né? Só até um segundo. Então a distância percorrida seria o quê? Velocidade inicial, 20. Você quer um segundo. No início, é isso aqui que vai matar o exercício. No início, o movimento é o que, gente? Até chegar aqui, ó, na altura máxima aqui, ó. Até chegar na altura máxima, no início o movimento é retardado, certo? Então o sinal é negativo. A aceleração é 10 vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Depois do 2, o movimento é acelerado, porque está voltando. Então a distância percorrida aqui vai ser 20 menos o que? Simplifica aqui, vai dar 5. Ô, gente, desculpa, eu não coloquei o tempo aqui, que era 1 ao quadrado, tá? Então aqui vai ficar 5 vezes 1. Então a distância percorrida após 1 vai ser 20 menos 5. A distância vai ser 15 metros até um segundo. Só que depois de um segundo, mais um segundo, como a velocidade dele tá menor, ele anda menos. Com certeza ele vai andar o quê? Mais 5 metros no último segundo para totalizar os 20, que era o que eu tinha calculado aqui, ó. Ok? Então, o que está errado na questão? Que se o movimento é retardado no início e a velocidade é positiva, a aceleração é negativa, senão o movimento não é retardado. E depois, quando o movimento é acelerado, sendo que a velocidade é negativa e a aceleração é o quê? Se lá em cima ela é negativa, aqui tem que continuar sendo negativa. A aceleração aqui ela não pode ser positiva. Por quê? Se não fica positivo com positivo, deveria ser acelerado no início. E se ele for acelerado no início, ele não vai parar nunca, vai só embora. Entendeu? Então o que ele errou aqui foi o sinal, que ele não considerou. Entendeu? Ele colocou aqui, ele tinha que ter colocado menos 10 metros por segundo. Aí a resposta ficaria correta. Ele colocou mais. E não pode ser mais. Ele fez aquele exemplo meu lá, pena que eu já fechei. Aquele exemplo meu lá, meu primeiro exemplo, né, onde eu considero inicialmente a velocidade positiva
e aceleração o tempo todo negativa. Então, no início é isso aqui. E depois, a minha velocidade muda o sinal, mas a minha aceleração ela não pode mudar o sinal. Se eu falei que para baixo e ela vai ficar a vida toda para baixo é negativa, eu tenho que finalizar meu exercício pensando assim. A única coisa que pode mudar o sentido, hora para cima, né, igual aqui, hora para baixo, é a minha velocidade. Tá ok? Então na próxima aula eu volto com calma nisso aí, tranquilos? Mas a princípio, né? A princípio não, a resposta correta aqui, sem dúvida nenhuma, é a resposta a ser marcada, né? Na verdade, que é incorreta, é a D. Porque ele deveria ter colocado negativo aqui para ela ficar correta. Ele colocou positivo. E a minha aceleração não pode ser positiva nessa situação. Agora, se o meu gráfico, desculpa falar demais, esse meu gráfico de velocidade por tempo, igual tá lá, fosse saindo daqui de baixo, ou seja, ele considerando a minha velocidade inicialmente negativa e depois positiva, então para ser retardado no início, porque no início sempre é retardado, a minha aceleração tinha que ser positiva. E para ser acelerado no final, como sempre é aqui, a minha aceleração tinha que ser positiva. É lógico que ela tem que ser o mesmo valor, o mesmo sinal, né? Mas é só para confirmar aqui. Mesmo sinal, movimento acelerado. Sinal contrário, movimento retardado. Beleza? Tranquilos? Gente, fica meu abraço. Próxima aula eu explico isso aí com mais calma.